Namastê, gente, seja bem-vinda aqui ao canal do Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris Shukla, sou astróloga védica aqui por detrás do canal. Eu trabalho com leituras e consultas de mapa e também ensino astrologia védica através da comunidade Gori Astrologia Védica. Todos esses links você pode achar diretamente aqui pelo YouTube ou então no meu site. Tem no Instagram também. Então, assim, né? Tem bastante informação. Como vocês estão vendo, eu tô super aqui empacotada. Tá muito frio aqui na Índia. Nós estamos no inverno, é de noite. E as temperaturas estão entre 7 e 8 graus. E, obviamente, aqui, principalmente, a gente não. As casas, a gente passa muito mais tempo no verão. Um verão bem mais forte, né? Maior, longo e bem vigoroso, né? Um verão muito quente. Então as casas não são feitas para o inverno. E a gente acaba tendo aí um mês, 2 meses de inverno assim mais forte, então a gente tem que se adaptar nesse momento. Bom, hoje eu vim falar sobre questões da mente. E se a gente for analisar bem, para quem já estuda Vedanta, ou para quem yoga, ou também para quem estuda astrologia védica, a gente fala muito que a gente está na época de Kali Yuga. E é uma época que mentalmente as coisas estão muito mais difíceis, enfim, de que outras eras que passaram. Então a questão mental é algo assim fundamental na nossa vida de hoje, né? E se a gente for olhar bem, se a gente for analisar bem, a quantidade de doenças ou questões mentais, ou como se fala muito hoje em saúde mental, aumentou muito já há um bom tempo. Quem representa a mente no nosso mapa, né? De acordo com a astrologia védica? Então, é a Lua. Então, quando a gente quer saber sobre a mente de uma pessoa, né? A primeira, inclusive na própria comunidade da astrologia védica, né, eu falo muito sobre a questão de quais planetas a gente tem que observar primeiro quando a gente vai analisar um mapa, né? Porque, enfim, tem um monte de coisa para se olhar, um monte de informação dentro do mapa. Mas como a gente chega e alcança e olha todo esse processo, varia muito, né? A gente tem que saber o que a gente está buscando. Então, a Lua representa a nossa mente. E como eu sempre falo na astrologia védica, a gente olha para algumas questões, mas a gente tem que ir meio que acumulando conceitos no mapa de uma pessoa para dizer se aquilo está funcionando de uma forma positiva ou de uma forma negativa para a pessoa. Então, a Lua é o significador, é o Karaka, é aquele que representa a mente no nosso mapa. Mas, aonde que a Lua nasceu? Né? Da onde vem a história, né? Da onde que a Lua vem, né? A origem da Lua. Então, a gente fala que a Lua, para quem já ouviu a história da batida do oceano, né? Que tanto as deidades, né? Quanto, entre aspas, eu não gosto de falar, né? Assim, vamos dizer, as deidades e as energias mais de demônios, assim, né? Que na verdade na tradução de sânscrito para o inglês ou para o português acaba soando como demônio, mas são as energias que não são essas deidades, eles estão tentando achar Amrita, né? Que é esse líquido sagrado da imortalidade. Então eles se juntam, né? As deidades junto com com esses, né, entre aspas, esses demônios, e aí eles tentam achar, né, tentam trazer essa Amrita. Bom, e nessa história, a história é longa, e para quem não para quem quiser ouvir, procura pela internet, né, A Batida do Oceano, o Samudra, e é legal de ler, e eu sempre falo que tem muitas coisas que acontecem nessa batida do oceano. Entre elas nasce a Lua. A Lua sai aí desse processo. Então a gente considera que a Lua sai, né, do oceano. Então a Lua nasce na casa de Peixes, que é naturalmente representado pela casa 12. Então, se você olhar o mapa,
né? Tem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e por assim até se chegar na casa 12. Contando-se a partir da casa 4, a gente sabe que a casa 12 é a nona casa em relação à casa 4. E o nona casa representa na astrologia védica a casa do pai. Não somente a casa do pai, a casa do templo, a casa do guru, mas é a casa do pai. Então, vamos dizer que o pai da nossa mente, né, acontece na casa 12. Bom, Cris, bacana, né? O pai da nossa mente está lá na casa 12, casa natural de peixes. E como é que isso na prática se traduz aqui pra gente? Então, se você olha lá no seu mapa e você verifica se tem algum planeta na casa 12. Então, eu, por exemplo, tenho Saturno na casa 12. Então, ter planetas maléficos na casa 12 traz questões difíceis para sua mente, porque a casa 12 interfere na qualidade da sua mente. Então, ao ter Saturno na casa 12, eu tenho essa energia de Saturno, que é uma energia mais negativa, uma energia mais constritora, uma energia que traz obrigação, uma energia que pode trazer uma certa objetividade, né? Questões mais duras, né, para os meus pensamentos. Então, a qualidade da minha mente fica diretamente afetada pelos planetas Saturno, que no meu caso eu tenho Saturno na 12. Pode ser que você tenha, por exemplo, um planeta benéfico, como Júpiter, ou um planeta benéfico, como Vênus. E aí você tem a qualidade da sua mente diretamente afetada por esse planeta. E logicamente, né, isso é de uma forma geral, porque aí a gente tem que saber como que está esse planeta lá, todas essas questões. Mas aqui a gente está dando os primeiros passos, né? Então, a qualidade da nossa mente, ao ter planetas maléficos na casa 12, fica diretamente afetada. E aí a gente vai um pouquinho mais além, porque a gente sabe que os planetas têm o que a gente chama de gunas, que são qualidades, né? Gunas não vem da astrologia védica, né? Quem estuda yoga, ou enfim, já estudou até Ayurveda, acaba sabendo dessas qualidades que a gente tem três. A gente tem tamas, que é a qualidade, que inclusive é associada a Saturno, é uma qualidade onde tem uma imobilidade, onde tem uma preguiça, né? Às vezes tem até uma certa indolência. E aí a gente tem a qualidade de Irajas, que é a qualidade dos desejos, onde a gente tem desejos e a gente quer correr atrás desses desejos, e a gente tem a guna de Sattva, que é onde a gente tem essa qualidade onde a nossa mente é mais tá mais limpa, tá mais pura. Então, quais planetas, por exemplo, tem guna sattva? Sol, né? Lua, principalmente, tem muito essa qualidade. Então, se você abrir o seu mapa agora e você achar algum planeta lá na casa 12, esse planeta vai diretamente afetar a qualidade da sua mente. Então, você olha para ver se ele é maléfico, se ele é benéfico e qual a qualidade, a guna desse planeta. A casa 12 tem 3 questões que afetam a nossa mente. Então, uma é a respeito do sono. Então, casa 12 fala sobre sono. E aí, por exemplo, eu que tenho Saturno na casa 12, eu tenho um sono complexo. Não só por causa do Saturno, eu tenho uma outra questão que a gente chama de gúlica, mas eu não vou entrar agora. Mas eu tenho um sono que não relaxa. Saturno não tem relaxamento. Então, eu tenho um sono que não relaxa, que não é profundo e que muitas vezes nem é restaurador, mas o meu corpo vira no outro dia, mas não restaura muito bem. Então eu tenho muito essa sensação e eu tenho uma sensação de que realmente eu não consigo relaxar para dormir. Eu durmo, assim, Cris, você dorme? Eu tenho zero problema para dormir, mas eu relaxo, eu curto esse, porque Saturno não tem essa curtição, então eu curto esse processo, não. E realmente dormir, para quem principalmente passou já por noite sem dormir, cuidando de crianças pequenas ou qualquer outra questão na sua vida, sabe que dormir
afeta e muito a qualidade da nossa mente. A gente fica impaciente, a gente fica irritado, a gente fica nervoso. Então, dormir ajuda a sua qualidade mental. Então, se você tem planetas benéficos lá, que bom, você tem essa qualidade, né? Um dos conceitos já pode dizer que você tem essa boa qualidade aí para sua mente. Outra questão que a casa 12 mexe é com a questão da meditação. Então, se você quer saber se uma pessoa tem facilidade ou dificuldade para meditar, você também vai checar a casa 12. E, obviamente, vale a mesma regra que a gente usou para a questão do sono, né? Planetas maléficos e planetas benéficos. E aqui, né, a gente está falando, se você já tem, né, uma noção, se você não tem, você pode estudar mais aqui vídeos que tem no YouTube, ou você pode vir aprender astrologia védica comigo lá na comunidade Gore, por assinatura mensal. E aí a gente vai desenvolvendo uma série de assuntos. Eu estou desenvolvendo por enquanto todos os assuntos básicos, né, de base, porque aí devagarzinho você vai aprendendo sobre as questões que são importantes ter, principalmente no início, na base. E outro fator importante da casa 12, além do sono e da meditação, é a questão. A casa 12 também a gente fala que é a cama, é com quem você divide. Né? Então, a questão de como acaba sendo até a relação na cama. Então, por exemplo, obviamente, de novo, planetas benéficos ajudam nesse processo e planetas maléficos vão trazer certas questões. E até através de pesquisas, a gente ouve dizer que quando você dorme ao lado do seu parceiro, a sua qualidade pode ser uma qualidade de sono melhor. Logicamente que tem pessoas que falam, ai, Cris, meu marido ronca, ou enfim, né? A pessoa que dorme do meu lado acaba fazendo muito barulho, mas a gente está falando aqui de pesquisas e quantidades e médias, né? Então, sono, meditação e qualidade na cama, né? Falam muito de casa 12, não somente disso, mas a gente está pensando em relação à questão da mente. Bom, aí a gente pensa, né? Se casa 12 é a casa, né, do pai da mente, né, onde a gente tem a qualidade, a mente se situa na casa 4. Então, se eu quero ver como é que está a mente dessa pessoa, né, como é que é a mente dessa pessoa, em geral, a gente vai olhar a casa 4. E aí tem uma regra que a gente sempre usa, porque casa 12 é uma casa que a gente chama de Dustana. Não somente casa 12, mas casa 6 e casa 8. E quando a gente pensa em casa 12 e a gente aplica o conceito casa 12, é uma casa difícil, né? Traz questões difíceis para a nossa vida. Então, toda casa 12 em relação a qualquer casa vai ser uma casa que dificulta as questões da casa seguinte. Lá, vamos repetir de novo? Então, toda casa 12 em relação a qualquer casa. Então, por exemplo, né, a casa 12, obviamente a gente falou dessas questões da mente, mas ela traz questões para a primeira casa, Lagna, né? Então, por quê? Porque ela vai trazer questões de perdas, de dificuldades para a casa 1. Então, a casa 1 vai ser a casa 12 da casa 2, né? E por aí em diante. Então, se a gente imaginar que a casa 4 é a casa da mente, a casa 3 é a casa aonde a gente vai ter questões difíceis para nossa mente. E o que seriam então questões difíceis para nossa mente? Questões difíceis são pensamentos negativos ou pensamentos atribulados. Então, se você quer saber o quanto a sua mente, né, a qualidade da mente e as questões a gente viu na 12, né, a qualidade da mente, tendo lá os planetas benéficos ou maléficos. E aí, se a gente quer ver o quanto, né, a nossa mente pode ser atribulada ou ter realmente pensamentos negativos, a gente vai olhar a casa 3. Então, obviamente, se você tiver planetas benéficos de novo na casa 3, a sua mente fica novamente, ela tem uma ajuda,
né? Ela fica com questões mais positivas. Mas, por exemplo, eu tenho Rahu na casa 3. Então, volta comigo aqui, né? Eu falo que a minha mente, né? As pessoas falam, nossa, Cris, você é uma pessoa tão tranquila, tão sossegada, né? Tão good vibes, tá? Eu falo, gente, é um trabalho mental muito grande para manter essa mente num lugar positivo, exatamente, porque eu tenho Saturno na casa 12, até que ele está bem posicionado. Aí eu tenho Rahu na casa 3, que é a casa 12 da casa 4. Então, isso, Rahu traz pensamentos muito negativos para mim e muito problemáticos. Então, naturalmente, a minha mente funciona assim, porque é assim que eu vim, né? A minha história veio aqui para quando eu nasci, né? Então, se você observa quais são os planetas que estão morando na sua casa 3, para observar como que isso pode estar afetando realmente ou atribulando a sua mente também. E aí, casa 4 é a casa da mente e casa 5, e aí vem uma regra que a gente usa muito, toda segunda casa, relativa a qualquer casa no mapa, é uma casa que sustenta a casa anterior. Então, o sustento, né? A gente fala assim, inclusive a gente fala assim, o que é a casa 2 no mapa? A casa 2 no mapa é nosso sustento na vida, né? É aquilo que nos alimenta, que faz com que a gente tenha força, que a gente tenha energia para estar podendo viver as questões do Lagna, da primeira casa. Então, a quinta casa é a segunda casa a partir da quarta. Então, porque você conta, né? 4, e aí 5 vai ser a segunda casa. Então, a segunda casa, ela sustenta, protege, mantém, dá suporte à nossa mente. E aí, essa casa também é conhecida como a casa do mantra, Mantra Bhava. E o que o mantra faz na nossa mente? Protege, muda a perspectiva. Por que eu gosto muito de trabalhar com remédios de mantra? Justamente por isso. Porque quando a gente faz o mantra, a gente está protegendo a nossa mente. A gente está trabalhando com a nossa mente. E, novamente, se você tiver planetas que não te ajudam ali na casa 5, planetas difíceis, planetas maléficos ou planetas em questões difíceis, obviamente essa sustentação e essa proteção da mente fica mais comprometida, né? Então, gente, vamos imaginar, se a gente for, então assim, se eu for olhar minha mente no mapa, o que eu posso fazer? Então eu olho lá a casa 12, que é o pai da minha mente, que traz a qualidade da mente, que vão ter aquelas 3 questões que a gente falou, meditação, dormir e a questão da cama, né? Aí a gente olha a casa 3, que é uma casa que traz a tribulação para a casa da mente, que é a casa 4, e que aí depende se ela tá vazia ou se ela tem, no meu caso, que nem eu tenho Rahu morando lá. Então, o que eu tenho, né, eu falo que a minha grande bênção na vida é que eu tenho Júpiter olhando para minha mente, né, a Lua, que tá lá em outro lugar, porque senão eu acho que eu seria uma pessoa 100% com pensamentos demasiadamente negativos e complexos, né? Então eu tenho essa ajuda aí do Júpiter nesse processo. E aí, a quinta casa é a casa que suporta, né? Que suporta no sentido que dá suporte, né? Não que atura. Então, a casa que dá suporte, que protege, através da casa do mantra. Né? Até para saber se você tem facilidade ou dificuldade em relação aos mantras, a gente analisa a quinta casa. Então, ela é a segunda casa a partir da quarta. E é esse conceito, né, de casa 12 e casa 2, você pode aplicar em qualquer casa. Né? Então, você pode dizer, por exemplo, né? Não vamos alongar aqui, senão vai acabar trazendo, de repente, mais confusão. Então, a ideia aqui, de quando a gente olhar a mente, então, é olhar esses 3 lugares, né? Na verdade, 4, porque aí se você contar a casa 4, então, você olha a casa 12, você olha a casa 3, você olha a casa 4, que é a mente em si, e você olha a casa 5. Então, é uma boa forma de estudar a sua mente e a mente de outras pessoas aí no mapa. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído aqui com você. E a gente se encontra então no próximo vídeo, seja aqui, seja lá no Instagram, ou então
na nossa comunidade, vem aprender astrologia védica comigo. E Dani Avata.